Quando falava sobre louvor na igreja, Martinho Lutero ele costumava dizer que o seu louvor seja um sermão cantado. Aí, não há como retirar o espaço devido à pregação da palavra, onde um homem com a Bíblia aberta, ele anuncia o Evangelho para a igreja e media esse encontro com Deus através da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Contudo, o que o grande reformador, ele quis dizer com esta frase é que quando a igreja canta e se expressa em louvor ao Senhor com a música, e ela traz uma mensagem, um conteúdo com esta música, ela prega ao mundo, ela anuncia ao mundo a volta de Jesus Cristo. Hoje nós vamos prosseguir no Evangelho de Mateus e eu convido os irmãos para o capítulo 12 deste Evangelho, onde hoje nós vamos concluir a análise e o estudo do capítulo 12, a partir do versículo de número 38. Mateus 12, do versículo 38 em diante. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos ao Senhor. Concede-nos, ó Deus, a iluminação do Divino Espírito Santo. Concede-nos, ó Deus, a graça de enxergarmos a verdade, de encontrarmos nas páginas da nossa Bíblia a verdade, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Sabemos que se o Teu Espírito não nos ensinar, nós não conseguiremos achar e descobrir a gloriosa mensagem da cruz. Nada para nós, Senhor, fará sentido. Por isso nós suplicamos, ajuda-nos mais uma vez, fala ao nosso coração,
esclarece a nossa mente, desafia a nossa vida, transforma e converte corações ainda dominados pelo espírito desta época mau e adúltero. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os judeus, eles não se contentaram com aquilo que viram e ouviram da parte de Jesus. Depois que o Senhor os respondeu com sinais e com uma poderosa palavra, e até mesmo os advertiu, chamando-os de raça de víboras, porque eles estavam agindo de maneira corrompida, eles estavam rejeitando ao Senhor, e suas palavras estavam sendo frívolas, estavam sendo tolas, porque eles não estavam recebendo o Senhor da glória. A raiz da blasfêmia contra o Espírito Santo, e por isso o pecado chamado imperdoável por Jesus, era a rejeição da obra do Espírito operando através de Cristo e chamando os corações à fé. É imperdoável rejeitar esta obra e atribuir ao diabo aquilo que Jesus fez. Jesus, então, à medida em que os exorta, e mais uma vez ele fala a verdade, ele não recebe uma resposta cheia de contrição, de arrependimento, de fé agora enxergando diante deles o Senhor. Mas não se contentando, os fariseus agora se aliam com os mestres da lei, os escribas, e assim como era costumeiro, eles pedem mais um sinal. Então, a passagem agora, ela vai apontar para o fim do capítulo 12 e traz para nós uma mensagem urgente para os nossos dias, porque a nossa geração muito se assemelha à geração dos dias de Jesus. Observe então a leitura, mais uma vez agora, que nós vamos fazer, e à medida em que estivermos lendo, entendendo e compreendendo a passagem em questão. A partir do versículo 38, então, os fariseus procuram a Jesus e eles dizem o que nós vamos ler. Vamos ler juntos. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Inicialmente, a forma como eles se dirigem ao Senhor parece respeitosa. Vejam como eles chamam a Jesus, escribas e fariseus, mestre. Eles sabiam que Jesus não tinha nenhum doutorado e nenhum mestrado em teologia. Ele era filho de um carpinteiro, humilde, mas um homem poderoso na palavra e no conhecimento da Escritura. Então, eles não falam uma mentira, uma inverdade. Eles sabem que Jesus é de fato mestre, mas eles se dirigem a Jesus, mais uma vez, não com o interesse de aprender. Eles se dirigem a Jesus cheios de ironia. Eles se dirigem a Jesus semelhante àqueles debates ridículos que nós percebemos muitas vezes no Congresso, onde um parlamentar chega para o outro e diz: Vossa Excelência é um safado e mentiroso. Ele usa uma expressão de respeito para tentar rebater aquele homem com palavras de ataque, com palavras duras. Então, eles estão se dirigindo a Jesus, mas não nos enganemos. Eles não estão querendo nada com Jesus, na realidade nós já vimos, eles estavam maquinando como pegar Jesus e tirar a vida de Jesus. Então, mais uma vez, eles se aproximam e eles dizem: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ora, eles já viram tantos sinais, mas eles não se contentaram, e o apóstolo Paulo, pregando aos Coríntios, ele descreveu isso de uma maneira muito clara. Os judeus pedem sinais, eles gostam de sinais, eles querem algo mais. Será que eles estavam querendo que o Senhor Jesus mudasse a ordem das constelações? Será que eles estavam querendo que o Senhor Jesus mudasse a rotação da terra? Será que eles estavam querendo que o Senhor Jesus fizesse algo além da maravilhosa realização que já estava sendo feita? Eles não estavam contentes, tamanha incredulidade, dureza e corrupção de seus corações.
Jesus estava expulsando demônios que aprisionavam homens. Jesus estava dando a vida a pessoas mortas. Jesus estava fazendo enxergar pessoas que não podiam ver. Jesus estava transformando corações. Jesus estava impactando os homens com a mensagem de paz e verdadeira liberdade. Então, aqueles homens, eles não estavam na realidade querendo ver para crer. Eles estavam mais uma vez enfrentando ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo certamente foi o maior apologeta que já existiu no mundo. Ele sabia como tratar corações, ele sabia como defender a verdade, ele sabia como agir correta e perfeitamente. Ele sabia como agir, ele sabia o que fazer. E, portanto, no versículo de número 39, nós encontramos a resposta de Cristo. Nós percebemos o que ele diz. Qual é a resposta de Jesus? Vamos ler juntos? Vamos lá? Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que resposta dada por Jesus! Ele reconhece agora não somente a postura dos religiosos de seu tempo, mas a postura de toda uma sociedade que vivia em meio à incredulidade e à indiferença quanto à expectativa do retorno do rei. Ele reconhece que esta geração estava sendo má, porque motivada pela maldade não estava enxergando a presença do rei entre eles. As profecias, todas elas se cumprindo nele, Jesus. E também ele reconhece que aquela geração era reconhecidamente ou visivelmente adúltera. Adúltera em que sentido? Infiel. Infiel a quem? Ao seu Senhor Yahvé. O Senhor que havia conduzido até aquele momento os passos de seu povo, o Senhor que havia prometido e dito: a salvação virá dos judeus. O Senhor estava constantemente sendo traído por seu povo, porque este estava sendo infiel quando não se submetia e obedecia à sua própria palavra. E nós então percebemos como aquela geração, ela estava tão misturada e confundida, longe da verdade, a ponto de criar as leis mais absurdas, algumas delas que eu já mencionei para os irmãos. Um homem não poderia ser curado num dia de sábado, a não ser que eles soubessem que no amanhã, ou que no dia de amanhã ele iria morrer. Que coisa louca! Um homem não poderia debulhar a espiga, tirar os grãos, e se ele engolisse estaria quebrando a lei. Aonde que a palavra dizia isso? Uma geração má e que estava adulterando a palavra de Deus, pecava contra o seu Senhor por falta de entendimento. Jesus então diz: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Vocês já têm este sinal. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aqui está o cerne desta sessão, o centro desta mensagem de Jesus. Jesus disse, em outras palavras: nenhum sinal será dado a vocês, senão aquele que é chamado à pregação ou à proclamação do Evangelho. Porque João Batista veio e pregou o Evangelho e vocês não se arrependeram. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, pregando o Evangelho e chamando vocês ao arrependimento e à fé, também não se arrependeram com a mensagem dele. E não esperem que algo diferente ocorra, porque este continuará sendo até a volta do Rei o sinal que deve ser proclamado para as nações. Jesus então está falando aqui, ou apontando para aquilo que deveria ser ouvido e visto.
A realidade de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Só que ele veio para os seus, diz o apóstolo João, mas os seus não o receberam. Jesus disse: não será dado nenhum outro sinal para vocês. E qual é a ponte que ele vai fazer então? Vejam só. A ponte que ele vai fazer, a ligação, e ele vai mostrar o porquê ele disse estas coisas, ou ele falou deste modo, encontra-se no versículo 40. Vamos ler o versículo 40? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Antes de Jonas chegar às praias de Nínive, nós sabemos que, sendo ele pecador e desobediente, ele não quis ir para Nínive pregar o evangelho. Ele não quis ir para lá. Ele era profeta, ele foi chamado e comissionado pelo Senhor, mas ele tomou um navio e seguiu para outra região. Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. E então, diante de toda aquela história dramática, ele é lançado ao mar, porque todo o navio iria perecer por conta do seu pecado, escondido ele no fundo daquele navio. E quando ele cai no mar, imediatamente um grande peixe o engole. Percebam que Jesus atesta a historicidade e a veracidade deste relato. Ele diz que aquilo que o livro de Jonas falou ao seu próprio respeito, que ele escreveu, realmente aconteceu. É a palavra do legislador, é a palavra real, é a palavra de Cristo. E por que tudo aquilo aconteceu? Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e depois ele ressurge como dos mortos, sendo lançado nas praias de Nínive. E aquilo gera ou provoca grande espanto. E imagine então um trajeto que deveria ser compreendido em 3 dias, cumprido por Jonas em 1 dia, e ele sai pregando, e a sua mensagem é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não pregou nada mais do que isso. O tempo também que ele passou não dava para ele parar, abrir a escritura e fazer uma exposição. A mensagem era urgente e Jonas fez isso correndo e dizendo o que iria acontecer com Nínive. E agora, de maneira perfeita, eles estavam tendo a oportunidade de ver a Jesus, o Filho do Homem. E Jesus então disse: nenhum outro sinal será dado a vocês. Do mesmo modo que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nada mais será dado a vocês senão a minha própria vida, mensagem e obra. Eu viverei, sofrerei, morrerei. 3 dias e 3 noites permanecerei sepultado na terra. Mas assim como Jonas, eu serei vitorioso, triunfarei sobre a morte, e nenhum outro sinal será necessário, precisará ser dado a vocês. Então Jesus aponta para a mensagem que ele recebeu do Senhor. A pregação da palavra não tinha outro objetivo senão anunciar este evangelho. Jesus morreu pelos pecadores. E então agora percebam as aplicações feitas por Jesus nos versículos 41 e 42. Primeiro deles, versículo 41, vamos ler. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas era uma figura imperfeita. Ele era desobediente, pecador, até mesmo quando os ninivitas entenderam a mensagem, que ele não teve tanta questão de explicar. Mesmo vendo que a obra e a salvação vem do Senhor, foi esta oração dele no ventre do grande peixe. Jonas ficou extremamente chateado porque ele não queria a conversão dos ninivitas.
Jonas esteve entre os homens. Jonas não era o Cristo. Jonas era um profeta imperfeito e pecador. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo e afirmando para aqueles homens que aquela geração de ninivitas arrependidos, no dia do juízo, iria se levantar e julgaria esta geração corrompida e adúltera e a condenaria, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora prestem bem atenção no que Jesus fala no final do versículo 41. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O perfeito Senhor, o Filho do homem, aquele que não passou 3 dias ou não passou um dia pregando o Evangelho, mas passaria 3 anos desenvolvendo o seu ministério, percorrendo cidades, fazendo bem, trazendo a paz, anunciando a salvação. Diante deles estava aquele que era o perfeito, para quem Jonas apontava, o Cristo, Senhor e Salvador. Mas, diferentemente dos ninivitas, aqueles homens e mulheres estavam rejeitando a Cristo. Eles iriam rejeitá-lo até o fim. Eles não aceitariam a mensagem da salvação, mesmo Jesus dizendo: diante de vocês está aquele que é maior do que Jonas. Jesus prossegue e ele vai citar outro exemplo extraordinário. O exemplo da rainha do sul, da rainha de Sabá. Jesus estava na presença daqueles homens. Jesus foi até eles. Jesus encarnou. A rainha de Sabá viajou pelo menos 3.000 quilômetros até Salomão, para ouvir e conhecer a sabedoria de Salomão. E o que disse Jesus a respeito dela? Versículo 42, vamos ler. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ela foi até Jerusalém para conhecer o homem mais sábio deste mundo. Ela foi para testá-lo com enigmas, com perguntas, ele respondeu todas elas. Ela voltou maravilhada e ela louvou ao Senhor, porque ela reconheceu que Deus foi bondoso em estabelecer um reino, e esse reino permaneceria. De Salomão viria o Messias prometido. Esta mulher voltou transformada para a sua região, o que seria hoje provavelmente o Iêmen, próximo à Etiópia. O reino etíope era extenso. E ela, transformada, voltou, e o Senhor confirma que ela foi alcançada pela verdade. Gerações distintas, homens e mulheres, que não tiveram o privilégio de ver o próprio Cristo, mas recebendo ainda a mensagem como que com um manto em seus olhos, como que com sombras diante de si, agarraram a oportunidade, arrependeram-se e creram. E o Senhor Jesus Cristo diz que esta mulher, no dia do juízo, ela vai se levantar com esta geração má e corrompida e a condenará. E a razão é porque ela veio dos confins da terra, enquanto Jesus estava no meio dos homens, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus conclui: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão foi um rei sábio, mas pecador e imperfeito, e que se envolveu em muitos problemas. Jesus Cristo era o perfeito Filho do homem, o Filho de Deus no meio do povo. Aquela mulher, ela deu presentes ao rei Salomão, e uma soma tão grande que nunca mais o reino de Israel recebeu tanta riqueza de uma mulher ou de uma rainha, de um império. A geração dos dias de Jesus lhe daria uma cruz de espinhos, cuspiria em seu rosto,
lhe daria bofetadas, o açoitaria, e não presentearia Jesus com tesouros, mas clamaria que seja ele morto e crucificado. Jesus então diz: nenhum sinal será dado a vocês, senão a verdade que é tão clara e vocês não querem ver. Ele prossegue e ele diz que esta de fato é a estratégia do inimigo para enganar as nações. A partir do versículo 43, Jesus usa uma imagem ou ilustra aquilo que aquela geração estava vivendo e explica muito bem o que estava acontecendo em seus dias. Ele diz a partir do versículo de número 43 o seguinte, eu peço a vocês que acompanhem, apenas acompanhem. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus mostra claramente o que estava acontecendo com a sua geração, com os homens de seus dias. Eles tinham a lei, os mandamentos do Senhor, as promessas, os profetas, mas todos estavam cegos, não queriam enxergar o Salvador no meio deles. Tudo estava sendo revelado, mas porque eles estavam apegados apenas aos seus valores e acreditavam que a sua religiosidade e aquilo que eles faziam poderia salvá-los. Seus corações estavam desocupados e agora seriam dominados por demônios maiores, piores. Não se enganem, a realidade vivida hoje não é diferente. Se o seu coração não pertence a Cristo, pertence a quem? Você acha que o seu coração pode permanecer vazio? Sua casa interior limpa, varrida, guardada, sem que ninguém habite? Se Cristo não habita em seu coração, outro habita. Se você não serve ao Rei Jesus Cristo, serve a outro Senhor e Rei. É uma realidade muito clara. E você não precisa andar como um zumbi procurando cérebro para comer, não. Você é gente como qualquer outra pessoa, mas o seu coração serve aos demônios. E Jesus diz que aquela geração, ela estava tomada por tanta cegueira e incredulidade, que ele diz que antes eles experimentaram dias tão gloriosos, dias de tanta sabedoria e conhecimento, e agora eles estavam se preparando e pediriam. Eles não iam relutar em fazer isso, eles pediriam a cabeça do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos na conclusão da passagem, Jesus então prossegue e ele finaliza dizendo o seguinte nos versículos 46 a 50. Vamos ler juntos. Agora, Jesus ele deixa de uma maneira muito clara o que ele esperava da geração de seu tempo, e é aquilo que ele espera ainda hoje da nossa geração. Vamos ler dos versículos 46 a 50, vamos lá. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã
e mãe. A geração de seu tempo não estava fazendo a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? Que todos crescem no nome do Filho, que encontrassem nele verdadeira salvação, que deixassem tudo e então decidissem segui-lo, que encontrassem nele a verdadeira razão da fé, da esperança, do amor e da paz. Jesus então não perde a oportunidade de dizer que seus verdadeiros parentes, irmãos e mãe, seriam aqueles que fizessem a vontade do Pai. Esta passagem aqui, ela tem a ver com alguns momentos onde até mesmo a família de Jesus, ela acreditou que Jesus estava indo um pouco longe demais. Certa vez a sua mãe mandou que os seus irmãos fossem pegá-lo porque achava que ele estava louco. Achava que o que ele estava fazendo era algo perigoso. E Jesus então sabia o que se passava nos corações e de maneira nenhuma ele foi desrespeitoso, ele desonrou sua mãe, ele rejeitou seus irmãos. Ele teve apóstolos próximos a ele, Tiago, por exemplo, seu irmão, trabalhou com ele. Mas o que ele quis dizer é que aquela geração precisava entender que a vontade do Pai precisava ser atendida e cumprida. E a vontade do Pai é que todo homem pudesse crer no nome precioso de Jesus. Nós vimos a passagem, tivemos uma ideia geral da passagem, e agora nós precisamos aplicar e aprofundar este assunto para nós. A primeira realidade e a primeira verdade é esta: nenhum outro sinal será dado para a nossa geração, aplicando para a nossa realidade. Há muitas comunidades religiosas procurando sinais, ainda hoje. As modas vêm e vão. Os sinais, eles sempre são procurados, eles são buscados. Mas claramente o Senhor Jesus Cristo diz: o sinal que permanece e que deve ser anunciado pela igreja e que deve ser crido pelo povo do Senhor é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a pregação da cruz. Quando o apóstolo Paulo, ele tratou deste assunto, e ele teve entre os coríntios, ele disse: eu, irmãos, quando estive convosco, eu esqueci e não usei nada daquilo que me ligasse a este mundo. Não usei linguagem floreada, não usei palavras de sabedoria, mas ele conclui: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a central mensagem do Evangelho. Este é o sinal do profeta Jonas. Agora, observem, a geração que ouviu a mensagem de Jonas, com tão pouco se arrependeu. Nós hoje temos a oportunidade, Bíblia completa, igrejas onde são convidados os homens para ouvir a pregação, evangelismo sendo feito de diversas formas, nas mídias, nas ruas. Temos liberdade para pregar o Evangelho, mas a nossa geração, semelhante à dos dias de Jesus, porque é má e adúltera, continua pedindo sinais. Ela quer experimentar algo maior e sobrenatural e continua caminhando para a condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo adverte com esta mensagem os homens do nosso tempo. Os homens precisam crer. Você, nesta noite, precisa entender. A igreja não vai trazer nada diferente para você, e se fizer isto, ela está se esquecendo do Evangelho. Nós não vamos fazer nada para atrair você. Você é apenas convidado para conhecer o Rei. E a mensagem do Rei é a mensagem que Ele nos deu, que você se reconcilie com o seu Deus. E só pode haver reconciliação através de Jesus Cristo. Segundo lugar, nós encontramos também aqui uma realidade confortadora para a igreja e aterrorizadora para aqueles que ainda permanecem incrédulos.
Jesus está falando aqui que este sinal, que é a sua pregação, alerta aos homens para o dia em que Jesus Cristo, que não permaneceu no ventre da terra, mas ressurgiu e está à direita do Pai, há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Jesus fala claramente sobre o dia final. E ele diz que nós iremos nos reconhecer no céu. Tem gente que diz, mas ninguém vai saber quem é quem no céu. Vai saber sim. Será que Jesus, ele não seria tão claro para nós, dizendo que aqueles ninivitas serão reconhecidos por nós? Será que Jesus não seria tão específico ao dizer que a rainha de Sabá, do sul, será reconhecida não somente por nós, mas pela geração impenitente de seus dias e pela geração incrédula do nosso tempo? No dia do juízo, a Escritura diz: nós nos assentaremos com Cristo para julgar o mundo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. E nós estaremos com estes homens e mulheres, e assentados com o Senhor, julgaremos aqueles que não creram na mensagem da cruz. A nossa geração, irmãos, ela é perversa porque, diluindo o Evangelho, misturando o Evangelho, tentando acrescentar algo ao Evangelho, se tornou ainda pior do que, por exemplo, os dias em que os nossos pais enfrentaram um período de negras e densas trevas espirituais. Naquele período chamado de Reforma Protestante, há quase 500 anos atrás, Deus levantou homens, o Evangelho foi pregado e a luz brilhou. O demônio que ocupava os corações, ele fugiu. A nossa geração, então, agora volta a fazer as mesmas coisas. Se diz evangélica, mas não vai à igreja. Se diz evangélica, mas no dia dos finados, algumas igrejas ditas evangélicas estavam convidando o povo para fazer oração pelos mortos. Se diz evangélica, mas quer ungir o povo, quer ungir carro, quer ungir casa, quer ungir sabão. Se diz evangélica, mas quer jogar sal grosso no povo. Aquele demônio que foi embora voltou com sete piores. E a nossa geração, confusa, acredita que está indo para o céu, quando se esqueceu que, porque adulterando a palavra, está se tornando má, e negando ao Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro, é semelhante a uma porca lavada que está novamente se revolvendo na lama. A Escritura nos diz claramente que Jesus Cristo, ele irá voltar, e aqueles que estiverem com ele se levantarão no dia do juízo, e há uma promessa e um consolo glorioso oferecido a nós, quando nós pensamos na volta de Jesus Cristo. Providencialmente eu estou tratando deste tema desde a última quarta-feira. Ontem tratei do mesmo assunto com meninos, com jovens, crentes, desejosos de servir ao Senhor. E aqui mais uma vez eu me deparo com o mesmo tema. E aí eu uso mais uma vez um catecismo antigo, mas tão oportuno, tão atual, que é o que nós estudamos quarta-feira, o Catecismo de Heidelberg. E vejam só o que ele diz sobre consolo oferecido pelo Senhor, porque nós sabemos que ele vai voltar para julgar a terra. Qual é o consolo que nós sentimos com isso? A resposta do catecismo é que em todas as minhas misérias e perseguições, com plena confiança, espero do céu, como juiz, aquele que primeiramente se pôs diante do juízo de Deus por mim e me livrou de toda a maldição. Ele virá e lançará todos os seus e os meus inimigos nas penas eternas. O juízo vem, e que a mim, com todos os eleitos, há de conduzir-me ao gozo celeste e à glória eterna. Aqueles que estão com Cristo, irmãos, têm um consolo maravilhoso.
e não podem agir como esta geração perversa e má dos nossos dias. Aqueles que estão com Cristo, eles têm uma esperança gloriosa. Se eles sofrem aqui, se eles são perseguidos aqui, são bem-aventurados. E eles devem agir de uma maneira totalmente diferente. Eu hoje posso aproveitar todos os irmãos e amigos que aqui estão, para lembrar mais uma vez aquilo que venho dizendo desde a última quarta-feira. Nós temos esperança sim. E a nossa esperança com a volta de Cristo, ela é gloriosa. Abram comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Onde está Jesus Cristo agora? A Bíblia nos diz, Ele está sentado à destra do Pai. A ideia é que, assentado em seu trono celeste, ao lado do Pai, Ele assumiu uma posição de governo sobre o seu povo, tanto na terra, a igreja que está combatendo, quanto no céu, com a igreja que já experimenta o triunfo celestial. Agora, percebam, a nossa expectativa e perspectiva a respeito da volta de Cristo, que é o sinal do profeta Jonas, que é o sinal da pregação do Evangelho, deve ser real, cheia de convicção. Filipenses 3, a partir do versículo 17, acompanhe a leitura comigo, diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo: olhem para nós, nos imitem, andem segundo o modelo que vocês estão tendo, porque estamos ensinando o Evangelho, e não se esqueçam que entre nós alguns se levantaram e são inimigos da cruz de Cristo. Agora, por que eles foram considerados assim? Versículo 19. Porque o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A geração dos dias de Jesus agia assim, aprisionada por espíritos maus, escrava do diabo. E agindo deste modo, caminhavam para a perdição eterna. A mensagem do Senhor Jesus, falando sobre o juízo vindouro, era de advertência, para que se arrependessem e crescem. E ele identifica claramente como estes homens estavam vivendo e por que foram chamados de inimigos da cruz de Jesus Cristo. É porque a glória deles estava na sua infâmia, de negarem a proposta do Evangelho, a verdade do Evangelho, e de uma maneira que muitas vezes nós achamos não ser tão real, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O coração deles estava preso a este mundo e eles haviam perdido a perspectiva da volta de Jesus. E por isso eles estavam vivendo a sua religiosidade, eles estavam conformados com este mundo, eles estavam achando que Cristo não ia voltar e que viver essa fantasia, ela deveria ser apenas administrada e as coisas terrenas, elas eram mais importantes e reais. Mas olhem só o que o apóstolo Paulo então diz aos crentes em Filipos. Ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele não tinha mais a liberdade de antes. Mas olhem só o que ele diz àqueles irmãos. Eu queria que vocês lessem comigo versículos 20 e 21. Vamos ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus prometeu voltar, prometeu retornar um dia para confirmar o seu reino, para estabelecer o seu reino. Jesus é o rei da eterna pátria celestial e ele lembra aos crentes em sua palavra: a nossa pátria, ela não pertence a este mundo, a nossa pátria está nos céus. A volta de Cristo para julgar vivos e mortos para o crente é a grandiosa expectativa daquilo que nós aguardamos. Aguardamos Jesus, o Salvador, o Senhor. Aguardamos o dia em que Ele irá transformar o nosso corpo para que sejamos iguais, semelhantes a Ele. Ele que subordinou para si todas as coisas. De forma que, meus amados irmãos, estejamos atentos para o espírito da nossa época, para o que acontece com a nossa geração. E sejamos firmes, corajosos, leais ao Senhor. Entendamos que tudo o que está acontecendo nos prepara para a volta, para o retorno do Rei. Eu falava isto e eu acredito ser uma aplicação interessante para nós. O que acontece com o mundo, o que nós estamos presenciando hoje, tem trazido ou provocado medo no coração de muitos crentes, mas a reação deveria ser outra. Há crentes apavorados com a chuva, com a enchente, com os trovões e se escondem e se pelam de medo. Mas tudo isso pré-anuncia a volta de Jesus. Como é que você acha que Jesus vai voltar? Abram comigo em Lucas capítulo de número 21. E entendam que o pastor de vocês não está doido, não. E se esta loucura, ela for boa, eu prefiro ser louco. Considerado assim pelo mundo. Porque o evangelho é loucura para o mundo, de fato. Lucas 21, a partir do versículo 25. Diz a Escritura algo extremamente claro para nós. Palavra de Jesus Cristo sobre o fim. Ele diz a partir do versículo 25, Lucas 21. Prestem atenção. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, corram de medo. Não, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A grande verdade, irmãos, não é que nós não vamos sentir o peso das catástrofes e das calamidades. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para o crente, todas as vezes que o mundo é abalado, são pequenos juízos divinos chamando a atenção do povo para um dia que será glorioso e terrível. Mas neste dia, os sinais que os homens perversos tanto pediram, estes sinais virão. Mas eles virão de uma maneira terrível que estes homens desmaiarão de terror, porque não aceitaram a mensagem do Evangelho. Jesus virá e todo olho o verá. Jesus virá e com grande poder e glória julgará o mundo com justiça. Jesus virá e resgatará a sua igreja. E qual deve ser então a nossa expectativa? Exultação. Devemos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção, ela estará chegando.
Então, todas as vezes que, principalmente, as nossas senhoras ou os nossos filhos, e tem homem também que tem medo de chuva, de trovão, tem até homem que tem medo de barata. Quando estas coisas acontecerem, lembremos e confortemos o nosso coração. E quando os nossos meninos chorarem, mostremos a eles que este é um prenúncio da volta de Jesus e digamos: aleluia, Cristo está se aproximando e voltando. Abramos as nossas janelas e contemplemos a glória do Senhor manifesta na criação. E nos regozijemos na expectativa de que quando Cristo voltar, aí sim nós experimentaremos todo um gozo celestial. Talvez você já tenha parado para pensar e dito assim, mas parece que a gente ouve pouco sobre o céu, ou sobre como será o céu. A palavra de Deus claramente nos mostra como o céu será. E aquilo que nós precisamos saber, a Escritura já nos anuncia e já nos diz. O céu será céu, porque Cristo estará conosco para todo sempre nele. O céu será céu, porque toda a miséria e angústia que sofremos, ela cessará. O céu será céu, porque Cristo, o sol da justiça, brilhará para sempre. E nós reencontraremos os nossos queridos que já partiram. E nós caminharemos juntos e com Cristo reinaremos para todo sempre. O céu será céu, porque a criação, até mesmo a criação será restaurada e veremos novo céu e nova terra. O céu será céu, porque Cristo naquele dia enxugará as nossas lágrimas e nós o veremos como Ele é. Então, irmãos, não há como continuar tão presos a este mundo, de forma que nós nos esquecemos que a nossa pátria celeste nos aguarda. Não há, irmãos, como ter a revelação de uma expectativa tão extraordinária e continuarmos nos assemelhando ao mundo. Não há como viver e amar este mundo que nos odeia. Não há como caminhar sem sentir compaixão das almas que se perdem. Não há como nos envergonhar todas as vezes que nós passamos um tempo esquecidos de quem somos e para onde estamos indo. A perspectiva que nós temos da volta de Cristo, ela faz toda a diferença na maneira como nós agimos. A expectativa que nós temos da volta de Cristo traz conforto e consolo para o nosso coração. A expectativa da volta de Cristo nos faz cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Não há, irmãos, como ouvirmos as palavras de Cristo e não sentirmos desejo de deixar este mundo. E percebermos como a nossa geração sofrerá, porque tem agido de maneira má e adúltera. É uma chamada para todos nós. É uma preparação para o dia em que o Senhor Jesus Cristo, voltando para nos buscar, de braços abertos, há de nos receber. Não há, irmãos, como sentirmos a dor pelos nossos pecados todas as vezes que acreditamos que a nossa própria religiosidade tão falsa é que nos leva para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus. E a mensagem do Evangelho, ela está aqui claramente na Bíblia, para que você creia e que você tenha o seu passaporte autenticado por Cristo, para você seguir para esta cidade santa e celestial. A mensagem de hoje, irmãos, ela nos faz lembrar
aquilo que jamais deveríamos esquecer. A expectativa que deveria dominar a nossa mente e a nossa alma. Nós não vamos fechar as portas das nossas barracas. Nós vamos continuar vivendo como crentes. E todas as vezes que sofrermos, e vamos sofrer muito por amor a Cristo, nós vamos lembrar que Ele tem preparado algo que para nós será infinitamente melhor. Alguns, muitas vezes, me questionam porque eu chamo a morte de boa. Pastor, a morte é algo tão feio. Por que a morte é boa? Para o crente ela é boa, sim. Estar com Cristo é infinitamente melhor do que viver nessa vida. Até mesmo a morte se torna bênção e graça, porque até mesmo a morte não pode dominar o crente. A morte vai continuar marcando a nossa vida e nós vamos lembrar por que morremos. Mas ela nunca vai afogar o nosso sentimento e a nossa fé, porque sabemos que ela será tragada pela vitória. Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tua palavra bendita e que adverte a nossa geração para que se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro sinal será dado senão da pregação do Evangelho. O Evangelho que anuncia a Cristo, Senhor e Salvador. A verdade que liberta. E se Ele libertar o homem, verdadeiramente será livre. Ó Senhor, tem compaixão daqueles que ainda com os seus corações endurecidos não conseguem enxergar e ver. Cremos no poder da Tua palavra. Rogamos que faças o mesmo que um dia fizestes em nós, quebrando o nosso coração duro e transformando a nossa vida para o Teu louvor e glória. Que a expectativa de todos nós, dos mais novos e dos mais velhos, seja aquela que nos faz desejar um dia ir para o céu, porque lá está a nossa pátria. E naquele dia, os nossos corpos humilhados serão transformados e seremos semelhantes a Cristo, tal como Ele é. Ó Senhor, prepara o Teu povo e fortalece-o em meio às angústias e sofrimentos desta vida. E que olhando para Cristo, tenhamos sempre a certeza de que estar com Ele é infinitamente melhor. Morrer com Ele é lucro eterno para todo cristão. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações e transforme. E que fujamos, ó Senhor, da semelhança deste mundo. Mas que assim como Ló fugiu sem olhar para trás de Sodoma e Gomorra, lembremos da sua decisão e fé, e também sejamos advertidos, lembrando-nos de que a mulher dele pensou diferente, e olhando para trás, ela pereceu. Em nome de Jesus oramos. Amém.